Vamos a viver sob falsas premissas? As falsas premissas que foram adotando ao longo do vosso caminho físico ficarão pelo caminho, uma a uma. E vocês regressarão à compreensão que está no âmago daquilo que vocês são. E quando isso acontecer, não só começarão a compreender todos os relacionamentos presentes e passados, como o benefício que cada um desses relacionamentos vos proporcionou se vos tornará de imediato evidente. Sem exceção, a falsa premissa ou o fundamento instável em que a maioria das pessoas se apoia deve-se a preocuparem-se mais com o que as outras pessoas pensam sobre elas do que com o modo como elas próprias se sentem. Assim, ao longo do tempo, interagindo com muitas outras pessoas que também querem sentir-se melhor e treinaram aqueles em seu redor para apresentarem um comportamento que os faz sentirem-se de fato temporariamente melhor, ou seja, não agrades a ti mesmo, mas em vez disso agrada-me a mim, ou seja, não te atrevas a ser egoísta e a satisfazer-te, mas em vez disso, agrada-me a mim. Perderam de vista sua própria orientação e foram ficando cada vez mais separados de quem eles são. E assim, à medida que o tempo decorre, vão se sentindo cada vez pior, chegando a uma conclusão incorreta após a outra, até ficarem completamente perdidas. Pareceria lógico que a denúncia dessas falsas premissas esclarecesse as coisas e as colocasse de novo na via do bem-estar. Contudo, quando se encontram no meio de uma falsa premissa, concentrando-se nos seus resultados, estão em geral tão imersos na sua vibração e desse modo atraindo tão ativamente devido a esse fato que não conseguem ver a sua falha inerente. Tal não soa falso quando a vossa vida continua a correr conforme vocês acreditavam que devia. Para descobrirem ou compreenderem uma premissa falsa ou falaciosa, têm de se afastar suficientemente para se religarem a quem realmente são antes de a poderem ver. Por outras palavras, se fossem interagir com uma pessoa antipática, desligada, que vos dissesse continuamente que vocês não são inteligentes, a princípio ficariam zangados com a ideia. A emoção negativa que sentiriam dever-se ao fato de as palavras "tu não és inteligente" serem tão contraditórias com o verdadeiro conhecimento da vossa fonte. Mas se ouvissem isso repetidamente, até vocês próprios começarem a acreditar e a repetir a falsa premissa, então a vossa própria ativação da vibração contraditória interferiria com o vosso sentido de inteligência e começariam a atrair provas da vossa falta de inteligência, acabando por provar que a premissa falsa era verdadeira. Eu quero fazer um parênteses aqui porque isso é tão surreal com algo que me aconteceu recentemente. Uma situação do meu trabalho com uma pessoa realmente, digamos, desligada, um pouco antipática, um pouco rude, áspera na forma de falar, me fez acreditar que eu realmente não tinha competências para o trabalho que eu estava desenvolvendo. Era uma superior hierárquica e durante um mês inteiro fui bombardeada com diversas chamadas online, porque estávamos em tempo de pandemia, e eu cheguei realmente a duvidar das minhas próprias capacidades. Eu que sempre achei que todos nós somos capazes de aprender tudo, desde que estejamos dispostos a isso, leve o tempo que levar, tenhamos as dificuldades que tenhamos, para desenvolver algum aprendizado, nós somos capazes, todos nós somos capazes de aprender qualquer coisa. Eu comecei a duvidar da minha capacidade para desenvolver aquele trabalho. Comecei a achar que eu, de repente, realmente não tinha perfil, que de fato eu não me identifico, que comecei a colocar várias questões na minha cabeça para justificar que realmente eu não tinha competência para aquilo. Porque eu realmente comecei a acreditar nas palavras que me foram ditas. Praticamente me chamaram de burra mesmo. Disseram que, mas quanto tempo você precisa mais para aprender? E eu, não, mas eu só tive uma formação ínfima, eu preciso de um pouco mais. Mas quantos meses? Tipo, quase me chamando de idiota mesmo. E eu acreditei, né? Eu me deixei levar para aquela vibração e para aquela informação e eu realmente acreditei nessa falsa premissa a ponto de desenvolver um burnout, a ponto de ficar com um princípio de depressão, em que eu só chorava, e enfim, foi bem complicado. Mas é interessante, depois do aprendizado que a gente tem dessas situações, né? Continuando, depois para completar essa informação. As boas notícias em tudo isto é que sempre que sabem aquilo que não querem, um desejo igual e proporcional dispara, atingindo a vossa realidade vibracional. Por outras palavras,
O potencial para uma experiência grandemente melhorada nasce sempre de uma experiência indesejada e, com o tempo, sempre que a resistência cessa, a melhora surgirá. Inicialmente, nessa história que eu estava contando, eu fiquei muito embaixo durante alguns meses. Eu não sabia muito bem como agir com as pessoas da minha equipe, eu não sabia como me relacionar mais com essas pessoas porque eu não confiava, mas eu tinha plena convicção de que eu tinha que ultrapassar isso e eu tinha que tentar me aproximar das pessoas e aprender a conviver com pessoas que nem sempre querem o meu bem de uma forma saudável para mim, porque quem se estava afetando com a situação era eu. Então, quando eu voltei para o escritório, eu resolvi me aproximar das pessoas, resolvi levar de vez em quando uma comida para partilhar, resolvi mudar a minha postura, embora me sente num local afastado, porém próximo, né, ao lado. Eu aprendi a não me envolver emocionalmente com as situações, a me posicionar de maneira a não me afetar com a posição dos outros. E a energia das próprias pessoas para comigo foi se modificando. E eu própria fui me sentindo mais inserida. E a energia do lugar mudou mesmo, assim. E o que eu percebi disso tudo é que, no fundo, dentro de mim, eu não tinha, assim, tanta convicção sobre as minhas capacidades. Sobre as minhas capacidades ali, talvez. Talvez não em todos os campos da minha vida. Mas que aquilo revelava uma insegurança que eu tinha dentro de mim. E aquela pessoa, no fundo, ela foi espelho. E ela só mostrou o que eu tinha dentro de mim para melhorar. E hoje eu sou tremendamente grata por essa pessoa e por essa situação tão dolorosa, porque foi muito dolorosa. Eu chorei muito, eu tinha muita dor dentro de mim. Eu desejei, assim, me enfiar num buraco. Para que tudo deixasse de existir, assim, no ápice. Foi bem doloroso. E hoje eu entendo que eu me tornei muito mais forte com essa situação. Continuando então. Escrevemos este livro para que possam permitir a vossa melhoria mais cedo e não mais tarde. Ou mais cedo ainda nesta vida, mas em qualquer das situações e gerações futuras, beneficiarão espetacularmente com o contraste que a vossa geração presente está a viver. É nosso desejo ajudá-los a revelar e abandonar estas crenças errôneas, incorretas e inúteis para vos ajudar a libertarem-se das cadeias destas falsas premissas. Queremos que se lembrem de quem realmente são e que saiam para esta fresca luz, neste fresco lugar de atração de todas as coisas. A maioria das pessoas ocupadas em observar algo de indesejado noutras pessoas acredita que se a condição indesejada não estivesse ali para ser observada, não a estariam a observar. A maioria das pessoas ocupadas em observar algo de indesejado nas outras pessoas acredita que o desconforto que sente se deve à condição desagradável que está a ser oferecida pela outra pessoa e que se a outra pessoa deixasse de apresentar essa desagradável condição, então elas, os observadores, sentir-se-ão melhor. A maioria das pessoas acredita que o controle das condições e dos outros é a chave para se sentirem melhor, mas essa crença é a maior de todas as falsas premissas. A crença em que, se conseguissem fazer com que todas as circunstâncias mudassem de tal modo que a vossa observação acerca delas vos fizesse sentirem-se bem, desafia as leis do universo, bem como a vossa razão para aqui estarem. Nunca foi vossa intenção controlar tudo em vosso redor. Foi vossa intenção controlar a direção do vosso pensamento. Ao longo deste livro, identificaremos uma série de falsas premissas que estão no âmago da confusão e da distorção da vossa realidade física. É nosso desejo que, à medida que forem avançando ao longo das páginas deste livro, sejam capazes de largar as falsas premissas que contradizem o vosso saber mais alargado, de modo a poderem regressar ao estado natural que permite que o bem-estar da vossa vida flua para vocês.